Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Oi, gente do bem. Hoje, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 11º, Amar o próximo como a si mesmo. E o item da nossa reflexão desse momento é a caridade para com os criminosos. Nós vamos fazer, como sempre, uma leitura breve e, em seguida, também um rápido comentário para a gente refletir um pouquinho sobre essas orientações do Cristo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus, que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. E se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus, como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com as faltas em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes. Porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinamentos. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade.
Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podei orar por ele. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Veja o tamanho do convite que Jesus nos faz. Um grande desafio. É um grande desafio amar os criminosos, fazer a caridade para com os criminosos, porque na nossa infância espiritual nós não conseguimos fazer com perfeição ainda a experiência do amor. Nós não sabemos ainda amar aquele amor por excelência que Jesus falou, amar os nossos semelhantes, aqueles mais próximos, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Ainda não sabemos amar plenamente. Imagina o amor aos inimigos, o amor ao faltoso, o amor ao criminoso. Por isso é um grande desafio. Mas quando Jesus nos convida a essa experiência desse amor, amar ao próximo como a nós mesmos, inclusive os criminosos, ele sabe da nossa incapacidade ainda nesse aprendizado, nesse atraso, nesse aprendizado, mas ele aposta nessa capacidade nossa de alcançar essa virtude do amor, o amor por excelência, o amor fraternal, o amor por todas as criaturas, apesar das suas faltas. Jesus também nos convida a essa experiência para que possamos compreender a falta dos nossos semelhantes. Ele nos mostra, como ele nos asseverou em outras ocasiões, quem há de atirar a primeira pedra. Claro que não seremos nenhum de nós, porque todos somos faltosos, faltas mais simples ou mais graves, diante das leis humanas ou das leis divinas. Então, é essa experiência da empatia em relação aos nossos semelhantes. E para falar dessa compreensão, dessa experiência do nosso olhar em relação ao criminoso, ao faltoso, aquele que cometeu uma falta grave, a gente se lembra de uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que com muita propriedade ele dizia assim: nenhuma falta fica impune, mas toda culpa tem remissão. Então o que ele diz para nós? Que aquele que comete crime, claro, irá pagar pelo seu crime, diante da lei humana ou da lei divina, porque Deus, acima de tudo, é justiça. Então, se Deus é justiça, é a justiça por excelência, aquele que comete a falta, quem quer que seja, em qualquer condição social, em qualquer condição econômica, vai sim responder pela sua falta, pelo seu erro. Não deixará de responder e de pagar pelo seu erro.
Mas o que Jesus nos convida a um sentimento de compaixão, de piedade para aquele que ainda está cometendo faltas graves, certamente pela sua ignorância, pelo seu atraso espiritual. Então, é esse convite ao amor incondicional. Mesmo que ele falte, nós vamos amá-lo, mas ele vai sim pagar pelo seu erro. Essa experiência é uma experiência que Jesus nos diz: dê um passo à frente, aprenda a amar um pouco mais. Todos são irmãos perante Deus. Então, aquele criminoso é também seu irmão. Merece a sua compaixão, a sua piedade, o seu amor. É essa experiência que o Evangelho de hoje nos convoca, nos convida. Então, a experiência de amar mesmo, de diminuir críticas, diminuir julgamentos, diminuir apedrejamentos. Quantas vezes e com tanta frequência nós presenciamos isso? Então, recolher na experiência de amar os nossos semelhantes e especialmente aqueles que estão em condições mais vulneráveis do que a nossa. É um grande desafio, mas com certeza Jesus confia na nossa capacidade de dar esse passo adiante. E por isso nós pedimos a Ele, a Jesus, nosso amado Jesus, que nos dê as condições para que consigamos alcançar esses objetivos espirituais. Nos fortaleça, nos dê o bom ânimo, não nos deixe de desistir, não nos deixe desistir, na verdade, desses objetivos maiores da vida. Que assim seja e assim será.